Poderoso, queremos te agradecer e te louvar, Senhor, por mais um domingo, Senhor, por mais uma escola bíblica. Queremos entregar nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Meu Pai amado, queremos entregar a Ti, Senhor. Meu Pai amado, esse dia de hoje, fala conosco, se revela a nós, Senhor. Manifesta o Teu poder e a Tua glória, nos capacita, nos dá sabedoria. Senhor, abre o nosso entendimento, me capacita também para poder, Senhor, passar, Pai amado, para os Teus filhos o estudo. Engrandece Teu nome, abençoa nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Bom dia. Bom dia. Hoje tem bastante irmãos que estão enfermos, né? Mas vamos dar continuidade ao nosso ensino, a nossa EBD, tá? Vamos recapitular rapidinho, é bom recapitular, né? O que já foi dito, né? Falamos sobre o arrebatamento. O senhor Paulo vai participar da EBD hoje, ó. Falamos sobre o arrebatamento, né? Os pré-tribulacionistas, os pós, o mid e os meso-tribulacionistas. Falamos sobre o tribunal de Cristo, né? Que o tribunal de Cristo não condena o ímpio, né? Mas vai julgar os crentes, o seu trabalho, conduta, tratamento com os irmãos. Falamos também da boda de Cristo, né, que é a celebração e o encontro entre o noivo e a noiva, que estavam longe um do outro e se manteram fiéis um ao outro. E depois da boda do Cordeiro, nós falamos sobre a grande tribulação, né? 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. E falamos da cronologia, né, que vem encadeando o Apocalipse nessa grande tribulação. Falamos dos 7 selos, e desses 7 selos que foram abertos, existiram as 7 trombetas, e depois das 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus, né? Nós aprendemos que esses 7 selos são juízo de Deus, e as 7 trombetas também são juízo de Deus, e o derramamento das 7 taças são também a ira de Deus. E nós aprendemos que tem o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. O cavalo branco tipifica a falsa paz, o anticristo. O cavalo vermelho é o derramamento de sangue. O cavalo preto é a fome. E o cavalo amarelo, a morte e devastação. E na semana passada nós falamos sobre a volta de Jesus e o Armagedon. Falamos sobre essa guerra que vai acontecer, e Jesus vai voltar no ápice, na hora, e vai livrar Israel, o povo judeu, da mão das nações inimigas que vão se levantar contra Israel. E eu disse que essa guerra, ela não iria durar muito, seria muito rápido. Jesus pisaria no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras abriria no meio, se formaria um vale e todos os inimigos cairiam por terra. Seria como se fosse num piscar de olhos, uma batalha que vai ter bastante sangue, bastante morte, só que vai ser bastante rápida, porque Jesus vai vir para salvar os judeus. Jesus vem para salvar a igreja. Há uma grande diferença, eu ensinei isso sobre igreja e sobre o povo israelita, os judeus. Tem promessa para a igreja e tem promessa para o povo judeu, para os israelitas. Então Jesus vai vir, essa guerra vai ser em Jerusalém, né? E vai ter o anticristo que vai ajuntar todas as nações e vai guerrear contra Israel. E quando Israel vê que está sem saída, não tem mais o que fazer, eles vão clamar e Jesus vai voltar para salvar o povo de Israel. Então, nós falamos também da prisão de Satanás, que ele vai ser preso por 1000 anos, e nesses mil anos vai acontecer o milênio. E nesse milênio que nós vamos entrar hoje, em nome de Jesus. Aconteceu a guerra do Armagedon, Jesus volta, prende a Satanás, o falso profeta e a besta são lançados no lago de fogo,
e agora vai se iniciar o milênio. O que é o milênio? É um período de 1000 anos. Satanás vai ficar preso por 1000 anos e durante esses 1000 anos vai ser estabelecido o governo de Cristo. Na terra vai ser estabelecido o governo de Cristo. Vamos ler aqui. O anseio de toda criatura de Deus finalmente será atendido. O reino literal de 1000 anos, regido pelo Senhor Jesus, iniciará um período de paz e prosperidade sobre a terra. A terra vai ficar uma bênção. Vai ter paz, vai ter prosperidade num período de 1000 anos. Quem vai ter o governo, quem vai ter o domínio, quem vai ter o comando, vai ser o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vai estabelecer o seu governo na terra e vai ser bênção de Deus em nome de Jesus. A gente tem que aprender sobre o milenismo, que é a mesma coisa da grande tribulação, que tem a pós-tribulação, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Tem também no milênio os pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Vamos aprender um pouquinho sobre isso aqui? Gente, isso aqui também é uma linha de raciocínio, tá? Vários estudos diferentes, pessoas que acreditam em coisas diferentes. Nós, como pentecostais, nós acreditamos no pré-milenismo dispensionalista, tá? Eu vou entrar nele, mas eu queria falar primeiro sobre o amilenismo. Vamos lá. O que é o amilenismo? A segunda vinda de Cristo é um evento único e visível a todos. Ou seja, não existe conceito de arrebatamento para os amilenistas. A segunda vinda de Cristo e o arrebatamento são uma coisa só. Ressurreição dos santos e ímpios na segunda vinda de Cristo, os salvos para reinarem com Deus e os ímpios para a condenação eterna. Somente após a grande tribulação é que acontecerá a segunda vinda de Cristo. Acredita que a igreja passará pela grande tribulação. Então, quem acredita na linha de raciocínio dos amilenistas são aqueles que não creem no arrebatamento e acreditam que vai ter a grande tribulação, a igreja vai passar pela grande tribulação e Jesus vai voltar, e quando ele voltar já vai vir com juízo final, tanto para quem é ímpio quanto para quem é cristão. Então, para quem é amilenista, acredita nisso, que não haverá arrebatamento, né? Vai acontecer a grande tribulação e após a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo, que vai vir para julgar, trazer juízo aos crentes e aos não crentes. Então isso é amilenismo, tá? É quem não crê no arrebatamento e é aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação e vai ser uma coisa só. Arrebatamento da igreja e juízo final para o amilenismo é tudo a mesma coisa. Jesus vai voltar, é como se fosse a mesma coisa. O arrebatamento e o juízo de Deus. Já vai vir tudo junto, tá? E também tem o pós-milenismo. Deu para compreender, gente, o amilenismo? Deu? Não? Deu? O pós-milenismo, gente, vamos lá. Os pós-milenistas acreditam que o reino de Cristo será estendido através da pregação do Evangelho e a conversão da maioria das pessoas. Somente depois que o cristianismo dominar o mundo, Jesus Cristo retornará e haverá uma ressurreição geral e o julgamento dos ímpios e dos cristãos. Então, o pós-milenismo é praticamente a mesma coisa que o amilenismo, tá? Eles acreditam, né, que depois de ser pregado em toda a terra, e isso também é bíblico, que toda a língua vai confessar, vai ser pregado a palavra, o ide do Senhor. Eles acreditam, o pós-milenismo, que depois que for pregado o evangelho, vai vir a volta de Cristo, né? Mas aqui, para a gente entender, esse pós-milenismo, eles vêm numa linha de raciocínio assim: não haverá um milênio de 1000 anos. O milênio para eles já está correndo, já está acontecendo, né? A pregação do evangelho, está acontecendo o ide do Senhor. Então, já desde os tempos que Jesus foi levado ao céu, para eles já está acontecendo o milênio. Para eles o milênio é como se fosse somente algo simbólico. Para eles já está acontecendo o milênio e, por conta disso, eles acreditam
que vai acontecer, já estamos no milênio, aí vai vir a segunda vinda de Cristo e o juízo final, pós-milenismo, tá bom? Então, pós-milenismo e amilenismo são praticamente a mesma coisa. É que o pós-milenismo acredita que o milênio já está acontecendo e vai ter que ser pregado a palavra do Senhor a todos os cantos, né? E para que a volta de Cristo aconteça. E o pré-milenismo? Tem dois tipos de pré-milenismo: o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensionalista. O pré-milenismo histórico é aqueles que acreditam que a volta de Cristo já aconteceu lá atrás, com Paulo, com João, com Lucas. Por isso que é pré-milenismo histórico. Jesus já voltou, só que não. Nós, como pentecostais, acreditamos no pré-milenismo dispensionalista. O que é isso? Vai vir o arrebatamento, Jesus vai levar a igreja ao céu em arrebatamento, depois vai vir a grande tribulação, depois da grande tribulação, a segunda vinda de Cristo, o milênio, e depois do milênio, o juízo final, tá? Então, para nós que somos pentecostais, nós acreditamos no pré-milenismo dispensionalista, tá? É aquilo que você já está aprendendo, que é o arrebatamento da igreja, tá? Grande tribulação, a segunda vinda de Cristo, o milênio e o juízo final. Tá bom? Então, essas três linhas de raciocínio para você entender, e se alguém lhe perguntar, você saber mais ou menos o que é. É um ensino mais superficial, não é um ensino profundo. Se for entrar, você vai ter que aprender aonde começou, com quem começou esse pré-milenismo, esse pós-milenismo, amilenismo. Então, são linhas de raciocínios, uns são calvistas, outros, né, são pentecostais. Então, tem que parar e ver certinho para a gente não poder estar errando nas escrituras. Vamos lá. Nós hoje estamos falando sobre o milênio e o texto bíblico clássico sobre o milênio, Apocalipse 20, verso 6. Apocalipse 20, verso 6. Se alguém lhe perguntar onde está dizendo isso sobre os 1000 anos, o milênio, aí você vai dizer, está lá em Apocalipse capítulo 20, verso 6. Que diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então, se alguém lhe perguntar onde está esse texto, você vai dizer Apocalipse capítulo 20, verso 6. Vou ler aqui. O apóstolo e profeta João, após revelar no capítulo 6 ao 19 de Apocalipse catástrofes geográficas, abusos geopolíticos, sofrimentos inimagináveis, desespero da humanidade, fome sem precedentes, guerra sem limites, mortes horríveis, demônios satanizando os povos e a trindade satânica ditando a nova ordem mundial, entra em um novo capítulo da história da humanidade, jamais visto ou experimentado pelo homem, onde a paz e a justiça reinarão juntas para a glória do reino milenal do Filho de Deus, o Senhor Jesus. Amém? Então, Apocalipse 20, verso de número 6. Bem antes do versículo 6 de Apocalipse 20, temos uma sentença dada pelo justo juiz, Jesus, e executada pelo anjo, que amarrou a antiga serpente por 1000 anos e lançou no poço do abismo para não enganar as nações. Vamos lá. Aonde que está escrito na Bíblia que a serpente, Satanás, o diabo foi preso e vai ficar preso por 1000 anos? Apocalipse 20, do verso 1 ao 3. Vamos lá.
Apocalipse 20, do verso 1 ao 3, diz assim: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou o selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então esse abençoado, nem sei se eu posso falar isso, vai ser preso, depois vai ser solto, e depois para ter o juízo final. Então vamos lá? Em vez de enganos, mentiras e pecados, a terra será cheia de justiça de Cristo, pois Satanás está preso no abismo por 1000 anos. Aqui é quebrada aquela falsa ideia de que o diabo não está solto, porém preso e oniperante no mundo, como é comum ver nos filmes de Hollywood, fantasiando Satanás de rabo, asa, chifre, em um trono no inferno. Trata-se de mera caricatura dos incautos que estão cegos pelos próprios príncipes da treva. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 4. Por que tanta gente, isso já foi dito lá atrás, nos tempos antigos, por Paulo, que o nosso adversário tem enganado muita gente, né? E já estava escrito aqui, ó, capítulo 4, verso 4, diz assim: nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então Paulo já estava dizendo que muita gente, como nós já estamos vendo por aí, está sendo enganada, né? E Paulo já estava avisando isso, que o Deus, com D minúsculo, tem enganado o povo, né? Cegado o entendimento para que o povo não entenda, não consiga enxergar o que é certo e o que é errado. E hoje em dia a inversão de valores está muito alta, né? Muita gente está achando que é certo errado e o que é errado certo. Então, quando você está debaixo da luz da Bíblia, você está num período de oração, buscando a Deus, colocando a sua vida no altar, todo esse engano, essa escama nos nossos olhos que tinha, cai por terra, porque o Deus desse século, né, com D minúsculo, ele não opera mais na nossa vida, e conseguimos enxergar as coisas com mais clareza e vemos aquilo que é certo de verdade, tá? Então, vamos lá. Para quem não sabe, Satanás está solto, né? Tem muita gente que fala Satanás está preso, está amarrado. Isso é uma heresia, tá? Ele não está preso, ele está solto. A Bíblia diz que ele anda ao derredor bramando como leão. Então ele está solto. Nós temos poder para repreender, para amarrá-lo. Nós temos poder para clamar pelo sangue de Jesus. Mas ele está solto. Tem uma prova disso em Jó capítulo 1, verso 7. Jó capítulo 1, verso 7 diz assim: então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então Satanás está solto, tá? O quanto de gente ele conseguir tragar, para ele é lucro. O quanto de gente que ele conseguir levar para o inferno, para ele é lucro. Então Satanás está solto, e nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos que estar com a nossa vida alicerçada na rocha, buscando a Cristo, colocando a nossa família debaixo da proteção divina, porque ele não está para brincadeira. Satanás, o quanto ele pode fazer para prejudicar a igreja, prejudicar a sua vida, ele vai fazer. Então ele está solto e está chegando. Ele já tem um dia marcado no céu, que ele vai ser preso por 1000 anos, está acabando, vai chegar o dia do juízo dele, ele vai ser lançado no lago de fogo, e eu creio que essa perturbação vai acabar em nome de Jesus, amém? Depois de 1000 anos será solto por um pouco de tempo, e logo após lançado no lago de fogo de enxofre. Vamos lá, Apocalipse 20, verso 10. Apocalipse 20, verso 10. Gente, tem alguém com frio? Posso desligar o ar? Tô morrendo aqui. Se sentir frio eu ligo, tá, gente? Apocalipse 20, verso 10, vamos lá.
20, verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então, o juízo para besta, para o falso profeta, para Satanás, para o serpente, né, já tem um lugar já reservado para eles. Então, eles procuram o máximo, né, tirar a pessoa do caminho de Cristo. Gente, não sei se vocês viram um story, a Carla mandou para mim também, mas eu já tinha visto. O carnaval lá no Rio de Janeiro, levantaram uma bandeira e o povo estava gritando assim, estava a bandeira escrita céu, Jesus ou inferno. Não sei se foi Jesus ou inferno ou céu ou inferno. E o povo na rua gritando, inferno, inferno, para você ver como Deus desse século, ele cega o entendimento das pessoas, né? E eu lembrei logo de Jesus e Barrabás, o povo gritando, solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. Então, hoje em dia, para você ver como que as coisas estão. A Ivete Sangalo falou que ia macetar o Apocalipse, né? Eu creio que naquela moça, eu não sei o que ela estava fazendo naquele trio elétrico, eu sei que ela é crente, ela é da igreja, né? Crente todo mundo eu sei que ela é da igreja. Só que eu creio que Deus, como usou até uma mula, não chamando a moça de mula, mas eu creio que na hora alguma coisa de Deus ali impulsionou ela para falar aquilo e repercutiu por muito tempo, por muitos lugares, e está ainda repercutindo. E no próprio carnaval, outro homem lá que também deve ser um desviado, que está cantando música da Bahia, do axé, da micareta, ele também pegou no trio elétrico e falou, vocês estão brincando, acha que a Baby estava falando brincadeira, o arrebatamento vai acontecer, minha avó já dizia isso. Então a maioria que está ali, gente, é a gente que já viveu, já experimentou do altar, já conhece, sabe, né, para onde que a alma vai se não estiver convertida. Então Deus, ele está despertando nesses últimos dias muita gente, né? Muita gente que está afastada, que está fora dos caminhos. Jesus está despertando e Deus está levantando gente com coragem para falar sobre o arrebatamento. Vamos lá. O tempo de obscuridade e terror dará lugar à luz da poderosa glória de Cristo, que esteve ofuscante durante o tempo da grande tribulação. Cristo será o majestoso Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Ele a glória eterna. Vamos lá, sinopse sobre o milênio. Quais os propósitos do milênio? Quais o propósito do milênio? A Bíblia sempre nos fala de um tempo de restauração para todas as coisas. Restauração da terra, restauração do homem, do sistema de governo, do reino animal e vegetal e principalmente a restauração da adoração ao Senhor. Nesse reino milenal teremos teologicamente os que defendem como pentecostais a última dispensação de Deus para o homem, denominada de dispensação da plenitude do tempo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude do tempo, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Nenhuma pessoa descrente terá acesso a este reino. Esse período termina com juízo final. O velho mundo é destruído pelo fogo e o novo céu e a nova terra de Apocalipse 21, 22 começarão. Vamos lá, gente. O que é a plenitude? Dispensação da plenitude dos tempos. Está lá na Bíblia, vou mostrar para você. Abre aí Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 10. O que era essa plenitude? Tudo aquilo que é de Deus, não que Deus perdeu o domínio, mas aquilo que Satanás meteu a sua mão, atrapalhou. Já está dizendo aqui, ó,
a restauração da terra, do homem, do sistema do governo, do reino animal e vegetal e principalmente a restauração, a adoração ao Senhor. Então Satanás, quando veio para a terra, ele bagunçou tudo aquilo que foi criado. Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo para funcionar perfeitamente, girar perfeitamente. E Satanás, ele veio somente para atrapalhar isso. Então ele atrapalhou a terra, o homem, o sistema do governo, o reino animal e vegetal e principalmente a restauração da adoração ao Senhor. Ele veio para atrapalhar isso. Então ele tenta de todas as formas atrapalhar a adoração a Cristo, e isso é a plenitude, a dispensação da plenitude. Você abriu aí em Efésios capítulo 1, verso 10? Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Então isso é dispensação, é retornar para Cristo, é Cristo trazer a forma novamente daquilo que foi criado, perfeito. Então Jesus está dizendo que ele vai trazer novamente a dispensação da plenitude dos tempos, tá? É convergir aquilo de volta para Deus, para o que lhe pertence, tá? Nesses dias de hoje nós trabalhamos com o livre-arbítrio, né? Trabalhamos não, já o livre-arbítrio já foi dado por Cristo, né? Então por que às vezes a gente acha que, por que Deus permite atrapalhar a terra, o homem, o sistema do governo, do reino animal, vegetal, e atrapalhar até na adoração do Senhor? Porque tem um livre-arbítrio. Então a pessoa, ela faz o que ela quer, né? Cristo, ele não oprime, não impõe, ele deixa o homem ter o seu livre-arbítrio, e por conta disso Satanás consegue minar algumas mentes, e nisso vai acabando com a terra, acabando com a adoração ao Senhor, e assim vai. Então vai ser um tempo de restauração, e tudo o Senhor vai retornar para ele. Isso que vai ser a dispensação da plenitude dos tempos. Gente, Apocalipse 20, verso 11 ao 14. Vamos lá. Eu achei que ia ter pouca coisa, mas tem bastante coisa. 20, do verso 11 ao 14. Eu falei aqui que nenhuma pessoa descrente terá acesso a esse reino. Esse período termina com o juízo final. Vamos lá. Apocalipse 20, do 11 ao 14. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo a sua obra. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, isso que vai ser o juízo final, né? O mar vai entregar os mortos que estão, o mar vai entregar, a terra vai entregar os mortos, e vai acontecer o juízo final. Como que vai acabar a terra? Alguns dizem que é por água, né? É por água, gente? Dessa vez... Por água já aconteceu. Então vamos lá. Gênesis capítulo 9, verso 11 e 17. Gênesis capítulo 9... verso 11 e 17. Verso 11 ao 17. A terra já... Gênesis 9. A terra já... Jesus já deu já decretou um juízo sobre a terra no tempo de Noé. Deus acabou com a terra através de água, né? Então, se você for ler Gênesis capítulo 9, verso 11 ao 17, Deus, ele fez uma aliança com o homem. Vamos lá, vamos ler para a gente
entender isso aqui. Gênesis capítulo 11, verso 17. Olha o que Deus diz para Noé. Sim, eu estabeleço o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós e todo ser vivente que está convosco por geração perpétua. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele te será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, então me lembrarei do meu pacto que está entre mim e vós e todo ser vivente de toda a terra, e as águas não tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele a fim de me lembrar do pacto perpétuo entre Deus e todo ser vivente e toda a carne que está sobre a terra. Disse Deus a Noé ainda: este é o sinal do pacto que tem estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Então, não vai acabar mais a terra por água. Por quê? Porque Deus é fiel com a sua palavra para cumprir. Então ele disse que haveria, que tem um pacto, uma aliança com a humanidade de não acabar mais a terra através de água. E esse arco aqui que nós lemos, que está sobre a nuvem, muita gente fala que quando passar pelo arco-íris vai ter um pote de ouro, vai ter 12 duendes, você vai passar, ou senão quem passa debaixo do arco vira homossexual. Já ouviram isso, gente? Nunca ouviram isso? Quem tem o arco, quem vê o arco é o arco do LGBTQ mais YWG, mas não, esse arco, para quem não sabe, gente, é bom falar, acho que a maioria deve saber, mas esse arco-íris, quando aparece no céu, é o sinal de Deus nos lembrando que há uma aliança, um pacto com o ser humano, que nunca mais ele iria acabar com a terra através de água. Amém? Então, quando você vê um arco-íris, pode glorificar ao Senhor, porque é o sinal da aliança ainda dos tempos passados, tá? Para com o ser humano. Então, vamos lá. 2 Pedro, gente, capítulo 3, verso 7. 2 Pedro. Tá extenso hoje, hein? Vamos lá. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. Gente, pode passar debaixo do arco-íris. Tá bom? Só não compra o shampoo que o Felipe comprou. Depois eu falo por quê. Misericórdia. 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. Vamos lá? Diz assim: mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados pelo fogo, para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Quando alguém perguntar, mas por que? Aonde está na Bíblia que vai acabar a terra em fogo? Aí você vai abrir 2 Pedro, capítulo 3, verso 7, 10, 12 e 13. Vamos lá. O 7 eu já li, né? O verso 10 diz assim: virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Verso 12: aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão, e os elementos ardendo se fundirão. Verso 13: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, tudo aquilo que tem na terra vai se derreter. O sol vai se derreter, a lua vai se derreter, as estrelas vão se derreter. Tudo o que tem na terra vai se derreter, por conta que Deus vai acabar com a terra por meio de fogo. Então, se alguém lhe perguntar, 2 Pedro capítulo 3, o verso 7, 10, 12 e 13. E o 13 é uma promessa para quem se mantém fiel, né? O 13 você leu, que vai ter os novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E é isso que nós estamos esperando: ir para a mansão celestial, a morada eterna. Amém? Até aqui, gente?
Quem entrará no milênio? Baseado nas profecias das Escrituras, como já nos referimos em outros capítulos, temos dois grupos de pessoas que farão parte do milênio. O primeiro são os salvos, com seus corpos glorificados, incluindo a igreja, agora como esposa do Cordeiro, os salvos do Antigo Testamento e os salvos da grande tribulação. Deu para compreender isso aqui? Não? Vamos lá. Quem vai entrar nesse milênio? Os salvos, os primeiros salvos. Quem são os primeiros salvos? Os primeiros salvos com o corpo, que vão estar com o corpo glorificado, os salvos do Antigo Testamento, os salvos na grande tribulação. Os salvos do Antigo Testamento, quem são? É aqueles que andaram com Cristo, os foram discípulos. Então, são os salvos do Antigo Testamento. Vamos lá. Quem foi salvo lá atrás? Você vai vindo pela Noé, Enoque, e assim vai. Esses são do Antigo Testamento. E os do Novo Testamento, que vem de Mateus, Marcos, Lucas, João, até chegar a nós. E os salvos da grande tribulação. Deu para pegar? Deu, Larissa? Então vai ter essa classe de pessoas, o salvo da grande tribulação. Alguém perguntou, vai ter salvação na grande tribulação? Vai ter salvação na grande tribulação. Abre lá, Apocalipse 7,14. Apocalipse 7,14. Aquele que se manter fiel na grande tribulação, né, também vai entrar no milênio e vai para a morada eterna. Vamos lá. Apocalipse 7,14 diz assim: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: então esses os que vêm da grande tribulação e levaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Né? Apocalipse 7,14 está dizendo que vai ter salvação na grande tribulação. Vai ter gente que vai ser fiel, vai se manter fiel, ainda vendo seus filhos morrendo, passando fome, né? Sendo escorraçados para negar a Cristo. Vai ter gente que vai se manter fiel em meio a isso tudo. Então, se alguém lhe perguntar se vai ter salvação na grande tribulação, Apocalipse 7, verso 14. Tá bom? Vamos lá. Cheguei na última folha para a gente encerrar. Aonde estará a igreja no milênio? A igreja estará glorificada com Cristo na Jerusalém celestial. Aqui está pedindo para ler, gente, Apocalipse 21, do verso 1 ao 26. Muita coisa. Apocalipse 21, verso do 1 ao 26. A santa cidade descerá e parará nas alturas sobre Jerusalém terrestre. O sol e a lua não serão mais necessários, pois a glória divina da cidade santa será perceptível a todos, certamente pelo efeito da glória de Deus. Tá? Então, a igreja vai estar glorificada, vai vir a nova Jerusalém, e essa nova Jerusalém vai pairar sobre a antiga Jerusalém terrestre. Imagina isso, gente. Tenta imaginar na sua mente. Jerusalém terrestre e vai vir a Jerusalém celestial. Ela vai pairar no meio do ar, a Jerusalém celestial, em cima da Jerusalém celeste. Vai ser algo lindo, não vai precisar, como eu disse, o sol e a lua vai ser derretido pelo calor do fogo. Não vai precisar de luz, porque a própria glória do Senhor e a luz que vai resplandecer dessa nova Jerusalém vai ser tão grande. Eu vou ler isso aqui para a gente encerrar e ir embora, para você saber da nova Jerusalém. Como... para ir embora. Perdão, gente. Vamos lá? Vamos ler? Tem tempo para ler comigo rapidinho? A nova Jerusalém, gente.
E vi, lê comigo aí, gente, por favor. Acompanha aí, para você entendendo. Eu vi no céu, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Gente, para a gente ver que não é conto da carochinha, se está na Bíblia é porque vai acontecer. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E vi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei de beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Já não seremos mais servos, seremos filhos. Mas quantos, quem vai ficar de fora dessa cidade? Vamos lá, jovens. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será lançada no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, cheia das 7 últimas pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é a noiva, a esposa do Cordeiro? A igreja. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosa, como se fosse jaspe cristalino. Então, quando essa Jerusalém descer, está falando que a aparência dela será como jaspe cristalino. Vamos lá, ó. No 11, tendo a glória de Deus e o seu brilho, ó, será semelhante a uma pedra preciosa, como se fosse jaspe cristalino. E tinha grande e alto muro com 12 portas. Vai tentando botar na sua mente isso aí. Tinha grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos. O nome escrito sobre elas, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, um muro alto com 12 portas, cada porta um anjo, e em cada porta o nome das 12 tribos. Ao oriente havia 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas, e ao ocidente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estava o nome dos 12 apóstolos de Cristo, do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro, para medir a cidade, as portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, e o seu comprimento era igual à sua largura. E medi a cidade com a cana, e tinha ele 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Deus é lindo, né? A cidade santa vai ser quadrada, e a medida igual. Deus, ele nivela tudo, deixa tudo igual, né? Deus, ele é lindo. Vamos lá. Também mediu o seu muro, e era de 144 côvagos, segundo a medida do homem, isto é, de um anjo. O muro era construído de jaspe, a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedra preciosa.
O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia e o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topazo, o décimo de crisopraso, um décimo de jacinto e o duodécimo de ametista. Gente, vamos pegar esses nomes aqui e tentar ver no Google aí como que é essas pedras. Não consigo imaginar. Deve ser as coisas mais lindas. Mas se você puder, pega aí Apocalipse e depois procura essas pedras. As 12 portas eram de 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma só pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não havia santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aqui, ó, a cidade não necessita nem de sol, nem de lua, para que nela resplandeça. Porém, a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá noite. E ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma impura, nem os que praticam abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Até aqui, gente, vamos se levantar. Não dá para imaginar como que é uma cidade, a cidade santa, mas dá para se ver que é uma coisa linda. Nós falamos hoje sobre o milênio, e na próxima aula nós vamos falar sobre o juízo final, tá bom? Tá acabando. Nós vamos falar sobre o juízo final e depois novos céus e nova terra, que eu acabei de ler aqui, tá? Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esta aula, que o Senhor continue nos dando graça, nos ensinando. Meu Pai, em nome de Jesus, não permita que nós venhamos ser enganados pelo nosso adversário. Meu Pai amado, toma nas tuas mãos esse culto, o pessoal que está chegando, os que já estão aqui. Meu Pai amado, cobre-nos com teu sangue, toma a frente desse culto. É o que eu te peço, Senhor, e eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gente, tem 10 minutos.